Oi! Gente, o ângulo não tá perfeito, tá? Vocês já liberam perdão aí, porque eu tô fazendo bem nos improvisos dos improvisos, porque agora é assim. Penso eu que pra mim conseguir fazer alguma coisa, vou ter que fazer tudo assim. Mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho melhor. Ó, eu vou tentar usar o microfone aqui, que essa luz é mais alta. Então, sumi. Por quê? Não sei. Não, eu sumi, gente, janeiro pra mim foi um mês muito pesado. Assim, aqui. Fui no médico, tô dodóizinha. Eu decidi, pensei muito sobre isso, e eu decidi que eu não vou falar. Eu já tinha comentado de anemia e tal, então uma das coisas é anemia, né? Então eu não vou ficar entrando em detalhes, morre aqui, vê aqui, o máximo que eu vou falar é que eu tô doentinha. Porque não é nada grave, então é doentinha. Não doente pra não dar aquela pessoa, Deus, ela tá doente, o que será que... Não, eu tô doentinha, tô precisando resolver algumas coisas. Tô tomando remedinho, já estou sob medicação, já está tudo sendo resolvido, não é nada grave, mas são coisas que me deixam cansada, que deixam a minha mente um pouco mais infrutífera ou difícil, o cérebro e tal, né? Então, dezembro foi um mês um pouco corrido, não teria sido tão corrido se eu não tivesse assim, doentinha, mas acho que porque eu tava assim já, pra mim acabou sendo bem puxado. E aí parece que janeiro foi tipo a ressaca, entende? Acho que foi isso, assim. E eu não sei, algumas coisas assim, a minha mente tá meio difícil né? E eu não sei se é um pouco isso também, né? Eu espero que agora que eu estou tomando os remedinhos, as coisas meio que voltem pro lugar. E aí, uma coisa que eu queria conversar, que eu tenho pensado sobre, é sobre mais ou menos assim. Vamos lá. Eu estou na igreja desde que eu me entendo por gente, né? E ultimamente, então assim, aprendi muita coisa, desaprendi, aprendi de novo de um jeito diferente, desaprendi, aprendi de novo de um jeito diferente de novo, né? E aí veio o advento da internet, porque né, nem sempre dentro da igreja, do tempo que eu tô na igreja, tinha pregações no YouTube, né? Nem tinha YouTube uma época. Então assim, depois que começou a internet, e conforme ela explodiu, e principalmente nos últimos anos, o que tem acontecido muito que eu sinto? Assim, eu tô com muita dificuldade de consumir conteúdo na internet cristão. Irene, credo. Eu ainda consumo, tá? Eu ainda assisto alguns podcasts de alguns pastores, ou um vídeo ou outro que eu acho interessante. Pregação, eu não me lembro a última vez que eu assisti uma pregação. Eu mais ouço, assim, podcasts mesmo, assim, como pastores falando e tal. Quando o conteúdo cristão, né? E salvo um vídeo ou outro de uma pessoa ou outra. Enfim. Por quê? Por que eu estou a dizer isso? Porque eu tenho sentido uma dificuldade muito grande. Porque sabe aquela coisa de cada um diz uma coisa? Só que não, só que sim. Tava falando com meu marido hoje. Nós, nós estamos vivendo uma época em que todo mundo quer ter muita certeza absoluta sobre tudo. E só que não tem, sabe? E isso tem me irritado profundamente. Então, assim, às vezes eu tava vendo um vídeo de um pastor que, assim, ele parece muito estudioso, muito inteligente, mas eu não gosto. Eu não sei porque que eu acabo ouvindo os vídeos dele, mas eu não gosto do jeito que ele fala, porque me soa muito arrogante. Muito arrogante. E às vezes ele pega e reage a vídeos de outros pastores ou outros cristãos de uma forma muito prepotente, assim, na minha visão. Minha visão. Não sei se é porque eu tô meio assim virada, sabe? Já meio assim injuriada, né? E aí, ultimamente, eu fiquei assim, gente, será que eu ainda sou crente? Mas, assim, sabe quando você começa a falar, cara, sabe? E agora? Só que assim, eu creio em Jesus. Creio em Jesus. Muito, muito. Eu creio no poder de Deus, poder de Jesus. Eu sei que, né, eu só estou aqui hoje por causa dele, por causa de Deus.
né? Mas sabe o que me veio um pouco essa crise, assim, de tipo, preciso fazer algo em prol da minha vida espiritual para que eu cresça, ou que eu me... Como se fosse... É reafirmar, mas não me auto-reafirmar, sabe? Mas é como se fosse assim, pôr as coisas nos seus lugares, aquelas coisas assim, sabe? Aí, que foi a ideia deste vídeo, a princípio foi, eu vou tentar fazer meio que um vlog. Nunca fiz. Mentira, eu tentei fazer uma vez, mas foi de outro tipo. Eu quero começar a ler Cristianismo por Simples. Quero não, já comecei a ler o prefácio, inclusive achei uma coisa bem interessante que ele escreveu aqui. Aí, por quê? Eu nunca li C.S. Lewis. Mentira, eu já li Crônicas de Nárnia, que inclusive todo mundo fala que é um livro cristão excelente para criança, mas apesar de eu ter gostado muito de Crônicas de Nárnia, eu achei assim que algumas coisas eu né? Mas assim, isso é conversa para outro dia. Coisa assim que o cristão deveria ter colocado. Pontuando assim. Então, é um livro muito bom. A escrita é delicinho de ler. Se você nunca leu, leia. Principalmente se você quer dar para uma criança ler, leia você primeiro. Enfim, eu nunca tinha lido C.S. Lewis porque eu criei meio que uma cisma com ele. Porque eu via muita gente na internet lendo C.S. Lewis e falando, nossa, meu Deus, C.S. Lewis, tem que ler tudo que esse homem escreveu. Talvez eu me torne essa pessoa, inclusive. Mas, sabe daí, você faz que eu sigo a Tati Feltrin e ela tem um pouco isso com livros de ranking, assim, sabe? Primeiro na lista, não sei o quê. Ela sempre falou isso, eu sou muito hypada, sabe? Esses livros que tá em alta. Ela fica meio... mais ou menos por aí. Então, tava todo mundo amando demais esses livros. Opa, eu amo no microfone. Tava todo mundo amando demais, sabe? Quando você põe um pedestal, uma pessoa no pedestal, e eu fiquei... E hoje, já um pouco mais... com a cabeça um pouco diferente, eu vou ler. Eu vou ler porque eu vi muitas pessoas falando sobre este livro, o quanto ele ajudou na vida cristã. Olha, então talvez seja interessante. E aí eu já separei, eu não tô aqui agora com o meu caderninho, porque eu já separei alguns livros que eu quero ler este ano. Alguns são sobre disciplinas espirituais, que eu já li um ano passado. Eu quero ler um outro este ano. Mas, tem alguns livros. Depois eu vou, né? Conforme for lendo, vou trazendo, vocês vão vendo. E eu tentei separar livros para ler justamente pensando nisso, assim, sabe? De acalmar a mente, de colocar as coisas nos seus lugares, de ler coisas importantes para a vida cristã e por aí vai. Então eu comecei a ler Cristianismo por Simples. Eu vou ter que ir no hospital tomar minha medicação na veia umas 7 vezes, eu já fui umas 7 vezes. Então, vai ser um tempo sem neném. O duro é que assim, as pessoas começam a conversar comigo, e aí, quando eu vejo, eu esqueci de ler o livro, né? Que foi o que aconteceu nessa primeira vez. Mas enfim, eu quero ler. Uma coisa que eu já achei interessante que ele falou aqui, é que depois de escrever, porque na verdade, C.S. Lewis não escreveu este livro assim, sentei na mesa e escrevi o livro Cristianismo por Simples, não. Ele falava na rádio, acho que não foi, não sei se foi no, não me lembro agora se foi no pós-guerra, mas foi ali naquele período de guerra. Então, para meio que levantar as pessoas, animar e trazer uma palavra de Deus, ele começou a falar, fazer programas na rádio. Então, muito do livro foi tirado desses programas da rádio. E aí, depois ele encaixou e ajeitou como livro. Então, o livro não nasceu livro, ele nasceu programa de rádio. E aí, uma coisa que ele falou, que eu achei interessante, e ao mesmo tempo eu já fiquei... que ele falou que ele mostrou porque ele tentou escrever o livro de forma que não entrasse para seara de nenhuma denominação específica. Então, assim, ele não escreveu com a visão do batista, ele não escreveu com a visão do presbiteriano, do metodista, do não sei o que, não. Ele escreveu naquilo que, em tese, se resume ao cristianismo, seja ele de que vertente que for. E ele mostrou para padre, pastor, reverendo, de várias denominações, inclusive a católica, este livro. Ele falou assim que desse cerne do que ele considera o que de fato é o cristianismo, eles praticamente não discordaram. Ele até falou assim de um ou outro ponto que eles deram uma
não discordada, mas eles pontuaram coisas e ele falou que, mas que não foi nada relevante ao ponto de falar que o que ele trouxe fugia ao que é o cristianismo. Eu achei isso interessante. É um livro que eu creio assim, a gente tem que ler com cautela. Não cautela no sentido negativo, assim, ah, meu Deus, ela tá esperando que ele fale asneira. Não, mas prestando atenção, né, analisando. Por isso que eu tô chamando para um vlog. Então eu vou tentar fazer isso. Não sei se eu já libero esse vídeo, provavelmente eu vou tentar liberar vídeos mais curtinhos, mais que vlog, mas mais curtinho. Nada de fazer vlog grandão, porque eu ainda não sou uma pessoa tão legal de ouvir por horas, né? Então vou começar aqui, vou dar esse start. E aí conforme eu for lendo o livro, eu vou trazendo os insights, as percepções que eu estiver tendo dele. Combinado? Sim. Então se você tem este livro, se você não tem, se você quiser adquirir, ou sei lá, e traz pra ver, pra gente ler junto, vambora, tá? Então é isso. Não pode, minha professora de oratório disse que não pode falar, então é isso. Tchau!